Oi, gente. Finalmente aqui para responder a vocês, né, para dar um retorno ao desafio que foi lançado lá na semana 4, um desafio que tem a ver com a Libras, né, que tem a ver com as línguas de sinais, e que vocês já responderam muito bem, né, vocês trouxeram muitos exemplos e muitos trechos de textos que respondem exatamente o que foi pedido, mas eu gostaria de acrescentar algo à discussão que já foi lançada, as discussões que já foram lançadas por vocês, algo mais para ilustrar, certo? Para a gente entender de uma forma mais abrangente como esses parâmetros eles se estabeleceram nas línguas de sinais e exemplificar, certo? Como nossa disciplina ela tem como foco a língua portuguesa, fonética e fonologia da língua portuguesa, a gente está tratando aqui de características de línguas que são orais auditivas, né, que vão ser compartilhadas, essas características, esses parâmetros, por todas as línguas que são orais auditivas. Então, quando a gente fala do grau de vozeamento, do lugar de articulação, do modo de articulação e também da nasalidade, nós estamos caracterizando, nós estamos atribuindo características aos parâmetros das línguas orais auditivas. E a minha pergunta lá na semana 4, o meu desafio foi sobre as línguas de sinais. E quando eu me deparo com as línguas de sinais que são consideradas línguas, como eu consigo perceber esses parâmetros já que... Porque quando eu falo de grau de vozeamento, de ponto de articulação, modo de articulação, a gente viu lá, quando a gente falou do aparelho fonador, que isso está muito relacionado aos sons que a gente emite, não é isso? Aos sons que a gente vai produzir. Mas nas línguas de sinais a gente não vai relacionar aos sons. Então, como isso é percebido, né? Antes de falar desses parâmetros, antes de resgatar, na verdade, de retomar aquilo que vocês já falaram sobre os parâmetros, eu gostaria somente de contextualizar como isso aconteceu, né? Como foi estabelecido esse status de língua para que fosse reconhecido que esses parâmetros existem, né? E caracterizam as línguas de sinais. O status de língua das línguas de sinais é muito recente. Até os anos de 1960, né? Antes dos anos de 1960, as línguas de sinais elas eram consideradas meios de comunicação que não tinham uma complexidade, né? Que não se aproximavam das línguas orais. Então, os aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos, que a gente consegue perceber, por exemplo, e classificar e descrever nas línguas orais auditivas, não era reconhecido nas línguas de sinais. Até quando um linguista norte-americano chamado William Stoke apresentou uma pesquisa em que ele consegue provar essa complexidade, né? Ele consegue descrever os níveis fonológicos e morfológicos no contexto dos Estados Unidos da língua americana de sinais, né? E aí, ali naquele contexto ele consegue mostrar que, assim como nas línguas orais auditivas, as línguas de sinais também têm essa complexidade, essa combinação de elementos mais simples e que levam a uma certa complexidade da língua. E aí ele mostra isso através da descrição dos níveis fonológicos dos níveis fonológico e morfológico. E aí como é que isso é apresentado? Né? Nessa discussão, né? Nessa pesquisa de Stoke, que ele apresenta 3 parâmetros das línguas de sinais. 3 parâmetros que naquele momento ele estava descrevendo da língua americana de sinais e que hoje compreendem os parâmetros de todas as línguas de sinais. É importante ressaltar isso, que existem línguas de sinais em todo o mundo, né? Existem surdos no mundo todo e esse desenvolvimento natural, né? Porque as línguas de sinais são línguas naturais, não são línguas que são projetadas, que são criadas para a comunicação do surdo, né? Que existe, inclusive, esse mito de que as línguas de sinais são línguas criadas por ouvintes para facilitar a compreensão, a comunicação entre ouvintes e surdos, quando, na verdade, as línguas de sinais são línguas naturais, que surgem de contextos naturais, da necessidade de interação entre sujeitos surdos e ela vai se desenvolvendo a partir de aspectos socioculturais, como qualquer outra língua
natural, como o português, o inglês e o espanhol. E aí, nessa pesquisa de William Stoke, ele vai apresentar, né, na ocasião, ele apresenta 3 parâmetros das línguas de sinais, da ASL, para demonstrar, né, para descrever esse nível fonológico e morfológico. E aí, os 3 parâmetros quais são? Naquele momento, ele apresenta a configuração das mãos. E o que são as configurações das mãos? Né? São formatos que a mão ela pode se articular, né? Formatos que a gente pode apresentar das mãos e que vão representar letras, né? E quando a gente fala do alfabeto sinalizado, mas elas vão representar palavras e às vezes sentenças completas. A articulação, a formação dos sinais podem representar palavras, assim como sentenças completas. Então, a configuração das mãos foi o primeiro parâmetro apresentado por William Stoke. O segundo parâmetro foi o ponto de articulação, ou seja, o lugar onde esse sinal ele vai ser articulado. Na língua brasileira de sinais, né, na Libras, o ponto de articulação ele pode ocorrer dentro de um retângulo que é basicamente da nossa cabeça até o nosso busto. Então, geralmente, os sinais eles acontecem dentro desse ponto, desse espaço de articulação. E aí os pontos de articulação eles podem ser próximos à cabeça, ao nariz, ao queixo, ao peito. Então, vai depender do sinal e os pontos de articulação eles vão se diferenciar. E o terceiro parâmetro apresentado por Stoke foi o movimento. Então, no princípio, né, lá em 1960, e vejam como é recente, né? De 1960 para cá é que se reconhece, né, se apresenta uma pesquisa científica que comprova que as línguas de sinais são, de fato, línguas. Bom, a pesquisa que é apresentada por Stoke, ela vai sendo aceita pela comunidade linguística, né? Os pesquisadores vão introduzindo novas pesquisas, novos olhares sobre esse avanço, né? Sobre essa descoberta que William Stoke apresenta, e outros parâmetros vão sendo introduzidos a essa caracterização das línguas de sinais. Então, hoje nós temos 5 parâmetros. Os 3 primeiros que foram apresentados por Stoke, a configuração das mãos, que aqui no contexto da língua brasileira de sinais, nós temos pelo menos 79 configurações de mão, e aí essas configurações de mão vão sendo combinadas ou vão sendo articuladas com outros sinais ou em pontos de articulação diferentes, com movimentos diferentes, e vão gerando diversos e infinitos sinais. Então, configuração das mãos, movimento, ponto de articulação. E aí, dois outros parâmetros foram introduzidos nessa caracterização das línguas de sinais, que é a orientação da palma da mão, ou seja, se essa palma da mão é virada para frente, para trás, para o lado. Então, que orientação essa palma da mão tem? E, por fim, o quinto parâmetro é a expressão facial e corporal, que aí é isso que vai dar um tom diferenciado e característico ao indivíduo, a informação que ele quer passar, porque é a expressão facial que vai significar se é uma pergunta, né, se é uma exclamação, né, se tem algum sentimento atribuído àquilo que está sendo dito. Então, a expressão corporal e a expressão facial vai dizer muito sobre isso. Inclusive, vai caracterizar o sotaque de um surdo, né? Tem surdos que se expressam mais rápido, mais devagar, que tem uma expressão mais intensa ou menos intensa. Então, isso também vai... E são esses parâmetros que, nas línguas orais auditivas, nós estamos relacionando aos fenômenos fonéticos e fonológicos, mas nas línguas de sinais, nós vamos relacionar esses parâmetros aos elementos gerais da linguística, né? A morfologia, a fonologia, a sintaxe, e esses elementos, nós vamos perceber esses parâmetros funcionando para dar condições da gente descrever as línguas de sinais em todos esses aspectos, certo? Então, só para a gente ilustrar e vamos pensar de forma prática, né? Como é que esses parâmetros eles funcionam e como é que eu consigo aproximar isso das línguas orais.
Só para facilitar, claro, né? Porque as línguas de sinais elas têm características específicas, são línguas que têm características específicas, mas só para a gente tentar compreender melhor como isso tudo funciona. Pensando nos pares mínimos que existem nas línguas orais auditivas, como no português, as palavras pato e rato. Quando eu faço a alteração de um único fonema, eu tenho uma mudança de um léxico por completo. Então, eu tenho pato, que tem uma significação, e tenho rato, que tem uma outra significação. E essa mudança de léxico foi proporcionada por a mudança de um único fonema. E como isso acontece no contexto das línguas de sinais? Então, só lembrando, os 5 parâmetros quais são? Configuração das mãos, ponto de articulação, movimento, orientação da palma da mão e expressão facial e corporal. Então, vamos pensar vou dar 2 exemplos para a gente tentar ilustrar como isso ocorre nas línguas de sinais e como esse nível fonológico, por exemplo, ele é percebido, né? Então, eu tenho, por exemplo, o sinal da palavra flor. Eu tenho esta configuração de mão, neste ponto de articulação, com este movimento, com a palma da minha mão orientada para o meu lado esquerdo, e eu posso fazer uma expressão facial de que estou sentindo um cheiro da flor, por exemplo. Eu faço isso, ó. Esse é o sinal de flor. Se eu tenho esta mesma configuração de mão, essa mesma orientação da palma da mão, neste ponto de articulação e com o mesmo movimento, então vejam só, o que vai mudar aqui apenas é o ponto de articulação. O ponto de articulação não está mais aqui na frente do meu nariz, ele está aqui na lateral do meu corpo. Então, eu faço este movimento para frente, assim como flor, ó, eu só vim para cá e fiz o mesmo movimento. Eu mantive 4 parâmetros, eu só estou mudando meu ponto de articulação. Eu tenho o sinal da palavra futuro. Então, aqui eu tenho um exemplo de par mínimo, porque eu mudei apenas um parâmetro que estrutura os sinais da Libras e eu atribuí um outro, eu produzi um novo léxico. Então, flor, futuro. Do mesmo modo, as palavras como sinais, né, como cavalo e coelho. Então, eu tenho esta configuração de mão, neste ponto de articulação, com este movimento, né, com a minha orientação da palma da mão, que está de costas, né, tá virada para trás. Então, eu tenho este movimento, com essa configuração de mão, com essa orientação da palma da mão aqui, nesse ponto de articulação, eu tenho coelho. Se eu viro, só vou virar a palma da minha mão. Eu tenho cavalo. Então, coelho, cavalo. Mais um exemplo de par mínimo. Então, nas línguas de sinais, essa descrição que foi apresentada lá por William Stoke, ele mostra, né, no princípio, para descrever as línguas, o nível fonológico e morfológico, ele apresentou apenas 3 parâmetros. Hoje nós temos 5 parâmetros e é a combinação desses parâmetros que vão gerar novos sinais, novas sentenças, né, que vão representar perguntas, exclamações, afirmativas, negações. Então, a combinação desses parâmetros é que vai gerar e que vai produzir a comunicação e a interação nas línguas de sinais. Era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Eu espero que tenha sido esclarecedor, né? Que vocês possam ter compreendido. Claro que o que eu disse aqui é mais uma forma realmente mais uma forma diferente de dizer o que vocês já tinham dito, porque vocês realmente pesquisaram e trouxeram as respostas relativas a esses parâmetros da Libras. E é importante dizer que os exemplos que eu estou dando aqui têm relação com a língua brasileira de sinais. Os parâmetros, eles são referentes a todas as línguas de sinais, mas existem características que são específicas de cada língua, né, que tem influências culturais, influências sociais, influência das comunidades surdas, inclusive existem variações no contexto do Brasil. A gente chama de língua brasileira de sinais, mas nós temos várias línguas brasileiras de sinais, assim como a língua portuguesa, né, que de uma região para outra, de um estado para outro, sofre variação. A língua brasileira de sinais também sofre variação. Um outro mito, né, que também existe, que é muito comum a gente escutar pessoas que desconhecem
as línguas de sinais, de falarem, por exemplo, que seria muito mais fácil que existisse um padrão linguístico, um padrão de sinais que no sul e no norte do nosso país os sinais fossem todos iguais. Se a gente considerar, né, se a gente compreender o que de fato é uma língua natural e compreender que a Libras é uma língua e compará-la às línguas orais auditivas, como a língua portuguesa, nós vamos entender que não existe possibilidade da gente padronizar essa língua e de existir sinais únicos do Oiapoque ao Chuí. Né? Infelizmente não, felizmente, as línguas de sinais elas são vivas e elas evoluem e elas participam dos contextos sociais. Então, é preciso a gente compreender isso, valorizar, aprender a Libras, né? E entender como ela funciona. É isso. Obrigada aí pela atenção.